Se imagine na perspectiva de um atacante e eu te pergunto quem foi o jogador mais desafiador de enfrentar no final dos anos 2000, quem você responderia? Certamente deve ser um grande jogador quem você deve estar pensando. Agora, considere que esse jogador era um cara magro, com 1,70 m, da Coreia do Sul, Ji-Sung Park. Ele era indiscutivelmente um dos jogadores mais dedicados da história, com resistência comparável à de um cavalo. Park perseguia os adversários incansavelmente. Pirlo disse que ele foi o primeiro jogador movido à energia nuclear, e Alex Ferguson acreditava que Park era o único capaz de parar Messi. Se você consegue parar Messi, precisa ser tão extraordinário quanto ele. Com 18 anos, sugeriram que ele desistisse do futebol. Apesar de liderar sua equipe do ensino médio, ele era visto como piada pelo seu tamanho. Então Park resolveu o problema por conta própria, algo que parece ter saído de um filme de fantasia. Seu pai, um açougueiro, desenvolveu um método para estimular seu crescimento. Inicialmente, uma dieta à base de carne, mas depois, como disse o próprio Park, algumas coisas que meu pai me dava tinham gosto horrível. Outras cheiravam mortalmente intragáveis. Às vezes, eu não sabia o que era, mas comia sapos, chifres e até sangue de veados. Se ele dizia que era bom para meu corpo, eu comia. Park afirmou ter crescido 7 centímetros nesse período. Então Park teve uma sorte incrível. Os Jogos Olímpicos se aproximavam e em um amistoso entre o Sub-23 e o time universitário de Park, o técnico da seleção nacional ficou tão impressionado que o convocou não só para as Olimpíadas, mas também para as eliminatórias da Copa da Ásia, mesmo após a eliminação, demonstrando confiança em suas habilidades. Ele estreou pela seleção nacional antes mesmo de assinar o primeiro contrato profissional, facilitando sua busca por uma equipe. Tornou-se um dos primeiros coreanos a jogar no Japão, no Kyoto Sanga, ao lado de Kazuyoshi Miura. Contudo, o rebaixamento do Kyoto Sanga em sua primeira temporada e a demissão do técnico que o convocou pareciam encerrar seus 15 minutos de fama. No entanto, essa demissão foi uma bênção disfarçada, pois Guus Hiddink assumiu. Ciente da importância de impressioná-lo para manter sua vaga na seleção nacional e abrir portas para a Europa, Park brilhou nos amistosos contra Inglaterra e França, marcando em ambas as partidas e conquistando o respeito de Hiddink. De repente, apesar da idade e de jogar na segunda divisão, Park sempre foi o primeiro na escalação, mostrando um excelente timing. Em 2002, a Copa do Mundo no Japão e na Coreia do Sul ofereceu uma oportunidade única para ele. Apesar das alegações de corrupção na Copa do Mundo de 2002, a notável campanha da Coreia do Sul surpreendeu, começando com uma vitória por 2-0 sobre a Polônia na abertura. Em seguida, um empate contra os Estados Unidos e uma vitória sobre Portugal, onde Park não apenas marcou o gol decisivo, mas também executou um meio-voleio espetacular. A incrível jornada sul-coreana na fase eliminatória era algo inimaginável. Nenhuma equipe da Ásia Oriental havia alcançado tal feito. Quando chegaram às semifinais da Copa do Mundo, derrotando Itália e Espanha no processo e conquistando um quarto lugar, surgiram suspeitas de corrupção. No entanto, havia muitos motivos para ficar impressionado. E Park, no centro disso, viu seu valor reconhecido por Guus Hiddink. O PSV ficou interessado após vê-lo liderar o Kyoto Sanga, ganhando a Taça do Imperador e marcando o gol decisivo na final. Mesmo após ser rejeitado por times coreanos, Park se mudou para o campeonato holandês por 5 milhões de euros, jogando ao lado de astros como Arjen Robben e Van Bommel. No entanto, problemas surgiram com os fãs céticos sobre o alto investimento em um jogador coreano no meio da temporada, e Park precisou de uma cirurgia após apenas 4 partidas na equipe. Quando Park retornou, sua forma ainda não estava ideal, e os fãs, sem conhecimento da situação, o criticaram severamente. Até Van Bommel, seu companheiro de equipe, expressou desaprovação publicamente, mencionando até a falta de fluência em holandês. Esse caos midiático resultou em vaias intensas da torcida, levando Hiddink a convocá-lo apenas para jogos fora de casa para evitar as críticas. Park considerou voltar à Coreia, mas permaneceu. Na terceira temporada, com a saída de Robben para o Chelsea, Hiddink o colocou em seu lugar e torceu pelo melhor. Na verdade, Park superou todas as expectativas. Além de marcar nos playoffs para garantir ao PSV um lugar na Liga dos Campeões,
ele transformou a trajetória da temporada, levando o clube ao título, mesmo quando as apostas iniciais indicavam no máximo um terceiro lugar. No entanto, o ponto alto veio após os mencionados playoffs, quando o PSV venceu o Rosenborg, o Panathinaikos, e empatou com o Arsenal na fase de grupos. Em seguida, derrotaram o Mônaco por 3-0 nas oitavas de final e superaram o Lyon, que contava com jogadores como Juninho Pernambucano, Michael Essien, Florent Malouda e Ben Arfa. Nas semifinais contra o Milan, Park marcou o primeiro gol do jogo de volta, mas o empate em 3-3 resultou na eliminação do PSV por causa dos gols fora de casa, apesar das performances excepcionais de Park, que inclusive fizeram os torcedores esquecerem completamente Robben. Após o jogo, Gennaro Gattuso elogiou Park em entrevista, destacando o quão difícil foi enfrentá-lo. Van Bommel, que antes gerou controvérsia com suas declarações, pediu desculpas a Park publicamente 2 anos depois. Apesar disso, Park foi nomeado para o prêmio de atacante do ano da UEFA ao lado de Ronaldinho, Andriy Shevchenko, Samuel Eto'o e Adriano, mesmo não sendo propriamente um atacante. Ao final da temporada, o agente de Park o informou que Alex Ferguson estava o aguardando ao telefone. Inicialmente desacreditado, ele atendeu o telefone, reconhecendo o sotaque escocês de Ferguson, confirmando que era real. Hiddink tentou convencê-lo a ficar prometendo uma transferência para o Chelsea, mas Park já havia decidido. Um mês depois, assinou com o United por 7 milhões de euros, considerada uma pechincha na época. Apesar de especialistas desconsiderarem sua transferência como um golpe de marketing, seus colegas perceberam rapidamente sua contribuição. Paul Scholes afirmou que Park era o jogador mais difícil que ele enfrentou nos treinos, destacando sua incansabilidade. Antes que você percebesse, a percepção da mídia havia mudado. Agora, em um papel mais defensivo, todos ficaram impressionados com sua incansabilidade e determinação. No United, a admiração por Park era tanta que apenas 3 meses após sua chegada, ele foi nomeado capitão pela primeira vez. Uma conquista inacreditável. Entretanto, na temporada seguinte, as lesões ressurgiram, forçando-o a ficar de fora por um tempo. Submetido a uma segunda cirurgia, Park retornou para os campos 9 meses depois, mas os torcedores ainda temiam pelos danos em seu joelho. No entanto, ao chegarem às quartas de final da Liga dos Campeões, Ferguson convocou Park, e sua atuação foi simplesmente extraordinária. Após superar tantos desafios, ele brilhou nas 2 partidas contra a Roma. Quando o Barcelona surgiu em seu caminho, enfrentando nomes como Messi, Xavi ou Deco, Ji-sung Park foi indiscutivelmente o melhor em campo, tanto em casa quanto fora. Sua contribuição foi fundamental para o United chegar à final, tornando tudo ainda mais doloroso quando Ferguson não o convocou, deixando-o assistir das arquibancadas enquanto o United se tornava campeão da Europa. Apenas 1 ano depois, Ji-sung Park teve sua oportunidade, sendo titular na final contra o Barcelona após impressionar nas semifinais. Apesar da derrota, os 4 troféus conquistados na temporada talvez tenham amenizado a sua dor. Na temporada seguinte, Park continuou sendo peça-chave em jogos cruciais, demonstrando sua importância, especialmente em um destacado desempenho contra o Milan. Alex Ferguson raramente designava um guarda-costas para um jogador, mas em um confronto crucial, ele escolheu Ji-sung Park para conter Pirlo. A média de passes de Pirlo era de 110, e a maioria deles eram passes em direção ao ataque. Em sua missão, Park superou as expectativas, limitando Pirlo a apenas 21 passes e marcando um gol. Mesmo anos depois, Pirlo expressou sua admiração, reconhecendo a dedicação de Park ao papel de cão de guarda na sua autobiografia, destacando a comovente devoção do jogador sul-coreano à tarefa. Com 29 anos, Park enfrentava o declínio de sua carreira. Na temporada seguinte, as lesões recorreram pela 3ª vez, e apesar de lutar ao longo do ano, ele se esforçou ao máximo por uma última chance na final da Liga dos Campeões. Com 2 assistências na fase de grupos, avançou para as fases seguintes. Após perder as oitavas de final devido à lesão, marcou contra o Chelsea nas semifinais, assegurando a presença do United na final após superar o Schalke.
Contudo, o Barcelona mais uma vez estava na final, ansioso por conquistar qualquer troféu à sua frente. Anos depois, ao relembrar a partida, Alex Ferguson confessou: Ji-Sung Park. Foi aí que perdi aquela final em Wembley. No intervalo, deveria ter colocado Park marcando Messi. Foi um equívoco. Estávamos empatando, jogando bem, mas fiquei excessivamente confiante. Se tivesse colocado Park no Messi, acredito que teríamos vencido. Infelizmente, aquela seria verdadeiramente a última oportunidade para Park. Na temporada seguinte, ele enfrentou novamente as lesões, enquanto o United ficou sem troféus, perdendo dramaticamente o título da Liga para o City na última partida da temporada. Park não vestiria mais a camisa do clube. Com 33 anos, Park anunciou sua aposentadoria, citando as dores constantes causadas pelas lesões no joelho como motivo. Naquele dia, o mundo do futebol prestou homenagens a esse sul-coreano que disputou 3 finais da Liga dos Campeões, conquistou 19 troféus e alcançou o 4º lugar em uma Copa do Mundo. Sem dúvida, ele foi o jogador de maior sucesso do leste asiático de todos os tempos.